E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube, né? Nada mais é do que uma linha direta que a gente tem aqui, direto para você, mais de 20 anos de experiência. A gente está atrelando e está entregando toda semana conteúdo de valor para você aqui no nosso canal. E é claro, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Já ativa o sininho para todo e qualquer conteúdo que a gente estiver entregando já chegar para você. E claro, dá um like no nosso vídeo, justamente para esse vídeo ser entregue para mais pessoas. Beleza? E o grande objetivo desse vídeo de hoje, que a gente vai falar hoje, nada mais é do que o abdômen, né? A gente vai falar sobre o abdômen. O que seria o abdômen, Roberto? O que eu poderia estar falando sobre o abdômen aqui? Né? O que eu poderia estar apresentando para vocês sobre o abdômen? Muita gente fala da barriga, né? Roberto, como que eu vou ter uma barriga? Como que eu vou conseguir ter uma barriga? Como que eu vou ter com os meus quadradinhos aparentes ali, né? Como que eu vou ter o famoso o six-pack, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Como que eu vou ter ali meu abdômen aparecendo, né? Como que eu vou ter meus quadradinhos aparecendo? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Mas antes de qualquer coisa, eu já vou pedir para você, já pega um papel e caneta, para qualquer dúvida que você tiver, surgir o que eu for falando para você aqui, você já anotar e depois você escrever lá nos comentários que a gente vai estar te respondendo, e a gente vai estar sanando todas as suas dúvidas. E é claro, né, você já vai dando ideia para próximos vídeos que a gente pode estar gravando, que a gente pode estar mostrando para você, né, que a gente pode estar apresentando justamente para estar te ajudando a ter um corpo melhor, um corpo mais saudável, né, chegar aonde você quer chegar com seus resultados, um corpo mais seco e mais forte, beleza? Mas antes de qualquer coisa, vamos lá. Quando a gente fala de abdômen, né, a gente fala dos quadradinhos aqui, né, que é o abdômen, os quadradinhos, né? Que o umbigo, né? A gente fala dos quadradinhos, nada mais é do que a gente está falando da nossa anatomia normal, né? A nossa anatomia natural. Perante aos olhos do Pai, a nossa anatomia, ela é perfeita, ela é idêntica. A minha anatomia é igual à sua, que é igual ao do fulano, do ciclano, do beltrano, então todos nós somos iguais. Todos nós temos os quadradinhos, todos nós. O que vai diferir é nós, nada mais é do que a quantidade de gordura que tem por cima. Você deve estar. Aí eu viro para você agora assim: ó, coloca a mão assim na sua barriga e fala assim: abdômen, apareça, eu quero te ver. Quadradinhos, venham para fora. Então nada mais é do que isso, é uma brincadeira, mas é só para te mostrar que você pode ter sim um abdômen aparente, um abdômen com 6 quadradinhos, e você tem ele aí embaixo, por mais que não apareça, você não veja, mas ele está aí embaixo, tá? Então como é que a gente vai começar aqui, né? Eu vou começar analisando aqui justamente dois indivíduos aqui, ó. O que a gente vai pensar aqui, né? Quando a gente fala do pedreiro, né? Você já viu o pedreiro, né? O corpo do pedreiro. Como é que é o corpo do pedreiro? O pedreiro shapeado, o pedreiro forte. Por que o pedreiro tem aquele corpo? O pedreiro era daquele jeito, Roberto. Nossa, Roberto, mas o corpo do pedreiro é assim, não é assado, né? É tudo sarado, né? O abdômen dele estaria aparecendo. Pô, e ele nem se alimenta para aquilo ali. Não, você tem total razão, né? E aí a gente vamos para outra linha aqui, quando a gente para no sinal, né? Que a gente vê o rapazinho jogando a bolinha lá para cima, é o menino jogando a bolinha para cima, ou então até mesmo pedindo dinheiro. Muitas vezes você vê ele tá sem camisa, ou então ele levanta a camisa justamente para mostrar que ele não tem nada por baixo, para ele se tornar mais vulnerável ali para você, para estar te pedindo ajuda mesmo. E aí você vê o abdômen, né, todo talhado ali, tudo desenhado, e você fala, caramba, como é que esse menino tem isso, né? Como é que esse pedreiro tem isso? Eu tenho certeza que ele não buscou aquilo ali, né? Ele não buscou conquistar aqueles 6 quadradinhos. Eu volto a dizer para você entender que como a nossa anatomia é igual, tanto a minha, quanto a sua, quanto a do pedreiro, quanto a do rapaz do sinal. Então, assim, nós temos os quadradinhos aqui embaixo, beleza? Nós temos, ele está aqui embaixo. Ele está aí embaixo. A única diferença que você tem que fazer é tirar a capa de gordura que está por cima para que ele apareça. E aí você deve achar assim, Roberto, o rapaz do sinal e o pedreiro, eles não estão preocupados em ter um abdômen seco e forte. Você tem total razão, tá? Eles não estão preocupados, não. Eles não estão preocupados em ter um abdômen sarado, eles não estão preocupados em ter um abdômen forte, não. O rapaz do sinal está preocupado em sobreviver pedindo dinheiro dele. E o pedreiro está preocupado em construir para poder receber o dinheiro dele também. Então, assim, eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados com o abdômen dele. Né? Então você deve pensar assim, Roberto, então o que eu tenho que fazer agora é não me preocupar e viver minha vida. Não, porque você não tem a vida do pedreiro e você não tem a vida do rapaz do sinal. Né? Se a gente for puxar aqui o quanto de caloria que um pedreiro gasta durante o dia, para pensar.
trabalhando debaixo do sol, carregando peso para cima e para baixo, ele senta, levanta, agacha, roda, vai e volta. Para pensar o quanto que um pedreiro gasta, o quanto que um pedreiro consome de caloria, né, durante o dia, quanto de energia que ele gasta durante o dia. E aí vamos para outra linha que a gente está falando aqui, para o rapaz do sinal. O quanto de caloria que ele gasta durante o dia por estar ali correndo, vendendo a bala dele, por estar chegando lá na área dele, ter que correr também por o fato do movimento. Muitas vezes ele gosta de jogar o futebolzinho dele, a bolinha dele, então ele joga 3, 4 vezes por semana, muitas vezes, às vezes ele joga até todo dia, né? Então assim, aí você vai começar a ver o consumo calórico. Como que é o gasto calórico? Né? Como que é o gasto calórico do pedreiro? Como que é o gasto calórico, né, do rapaz do sinal, que tem toda aquela vida ativa? Ele não tem dinheiro para pagar uma passagem, então ele vai o quê? A pé. Ou então ele vai o quê? De bicicleta, ou então ele vai correndo, né? Então acaba que ele vai gastando muito mais caloria do que ele vai consumindo. Mas, Roberto, um açaí, um copão de açaí, né? A gente bota um açaizinho aqui, né? Bonitinho, né? Um açaí, Roberto, tem em torno aí de quase 1.000 calorias. Perfeito, você tem total razão. E aí ele piora ainda, sabe com o quê? Com um salgadinho. Ele vem aqui com uma coxinha ainda. E ele não satisfeito, ele vem lá e pega mais uma coxinha aqui, ó. Ele come 2 coxinhas e um copão de açaí, né? Aí você vai falar assim, poxa, Roberto, só aí ele já usou muita caloria, né? Já consumiu muita caloria. Sim, ele já consumiu muita caloria. Só que você tem que levar em consideração que à noite ele vai correr, que à noite ele vai jogar bola, que à noite que durante o dia ele passou o dia todo, né, consumindo toda aquela caloria, gastando toda aquela caloria que ele ingeriu. Então, assim, acaba que muitas vezes o déficit calórico é o que vai dizer sobre, né? Então, por isso que o pedreiro, que ele come aquele pratão todo de comida, ele tem aquele abdômen sarado, né? Aquele corpo forte. Por que, que o rapaz do sinal também é o mesmo esquema? Por que, que ele tem aquele abdômen sarado, aquele corpo, aquele abdômenzinho, né, desenhado ali, que você vê os quadradinhos? É pelo fato do déficit calórico dele. Aí você deve estar achando assim, Roberto, o que seria o déficit calórico? O quanto você come e o quanto você ingere. Seria mais ou menos isso daqui. E aqui vai ser o déficit calórico, né? Então, o quanto que eu me alimento, né? O quanto que eu boto para dentro, o quanto que eu como, o quanto que eu vou colocar para dentro de caloria, né? O quanto que eu vou colocar para dentro aqui de caloria, e o quanto que eu vou gastar de caloria, o tanto que eu vou usar, o tanto que eu vou utilizar no meu dia a dia, o quanto que o meu corpo vai utilizar naquele dia a dia ali. Então, na verdade, nada mais é do que o quanto eu boto para dentro e o quanto eu boto para fora aqui, né? Que seria nada mais é do que queimar a caloria. Eu vou queimar aqui a caloria, vou botar o foguinho aqui, ó, justamente para a gente estar queimando essa caloria. Então, nada mais é do que isso, né? Então, quando você fala do pedreiro, quando você fala do rapaz do sinal lá, nada mais é isso, né? Ele ingere bastante, mas porém ele queima muita caloria. Ele gasta muita caloria durante o dia, né? Perante as atividades dele, perante o dia a dia dele. Então acaba que ele utiliza muita caloria. Então por isso que ele tem esse abdômen desenhado, esse abdômen traçado. Por quê? O objetivo dele não é fazer abdominal. O objetivo dele não é ir para academia e fazer milhões de abdominais. O objetivo dele não é esse. O objetivo dele é sobreviver. Né? E a gente leva para outros aspectos financeiros, emocionais, né? Mas a gente não quer alertar sobre isso, mas eu só quero mostrar para você, você já deve ter visto, já deve ter se perguntado por que o pedreiro, por que o rapaz do sinal tem esse abdômen, né, desenhado, esse abdômen seco, esse abdômen quadriculado. Né? É muito por conta disso que nada mais é, como eu acabei de falar aqui, ó, déficit calórico. Né? Então como é que seria isso aqui, né, Roberto? Como é que eu posso usar? Né? Beleza. Eu não sou pedreiro, eu não sou o rapaz do sinal, né? Eu não sou nada disso. Então, como que eu vou fazer para ter um corpo seco e forte, com um abdômen sarado ali, um abdômen desenhado, sendo uma pessoa normal, né? Sendo uma pessoa do dia a dia, sendo uma pessoa que tem obrigações, sendo uma pessoa que não tem tempo, sendo uma pessoa que tem aquela correria, que não tem tempo para se alimentar direito, né? Sendo uma pessoa que não consegue se exercitar por muito tempo, porque o tempo é corrido, tem que trabalhar, tem as obrigações, tem família, né? Tem esposa, tem marido, tem filho, né? E, enfim, tem estudo. E aí você deve se perguntar assim, beleza, Roberto, mas como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Como é que eu vou fazer meu déficit calórico? Como é que eu vou colocar isso na minha realidade, né?
Como é que eu vou ter esses quadradinhos, né? Como é que eu vou começar a construir esses quadradinhos, né? A partir de agora, a partir desse momento, preste bem atenção, porque tudo detalhado, tudo passo a passo para que você entenda como descobrir esses quadradinhos, como você achá-los, porque eles estão aí dentro. A gente só tem que buscá-los. Né? Eu vou te dar aqui o passo a passo para você começar a traçar isso. Né? Como que eu vou pensar aqui no meu déficit calórico, Roberto? O passo mais fácil. Primeiro vamos para o primeiro passo. Qual seria o primeiro passo? A ingestão calórica, né? Quando eu falei para você lá, né, do rapaz lá de trás, né, do sinaleiro lá, 2 coxinhas, um copão de açaí, quantas calorias tem isso? Não sei. 2.000 calorias, 1.000 calorias, 1.500 calorias, não sei, tá? Mas a gente está falando de uma alimentação só dele, ele come muito mais do que isso. A gente falou só dessa alimentação, né? 2 coxinhas e um copão de açaí. 1.000 calorias, 1.500 calorias, né? E aí você deve estar pensando assim, poxa, beleza, mas aí como é que eu faria isso? Você poderia também se alimentar, não comendo duas coxinhas e nem um copão de açaí, mas estaria comendo um prato de comida. Que eu tenho certeza que daria o quê? 500 calorias, 400 calorias, 300 calorias, quiçá. Né? Então assim, a gente começa a alinhar isso para que você comece a ter um corpo mais seco, um corpo mais forte, se alimentando de uma maneira mais inteligente, né? Ingerindo calorias que sejam boas para você. Né? Não a gente puxa aqui para o álcool, né? Muita gente fala do álcool, mas o álcool é uma caloria totalmente vazia, que ela não serve para nada, ela não te dá energia, ela só te debilita, ela só atrapalha o processo de hipertrofia, o processo de restauração, regeneração celular. Né? Então, assim, o álcool ele te atrapalha muito mais do que ele te ajuda. Tá? Mas vamos voltar aqui. E aí, o que eu vou começar a fazer aqui? Primeiro ponto que eu vou ter que levar em consideração, o quanto que eu vou ingerir de caloria. Eu vou ter que ter uma alimentação mais balanceada. Então, eu vou ter que ter algo mais estruturado, eu vou ter que ter algo mais direcionado, eu vou ter que saber o que eu vou comer, o que eu posso comer, o que eu não posso comer. Eu vou ter que ajustar isso, eu vou ter que alinhar isso. Então, o que eu vou primeiro pensar aqui para mim, ó? Eu vou aqui, ó, alinhar isso aqui ao quê? A minha nutrição, né? A minha nutrição, a minha ingesta calórica, ela vai ter que ser muito mais direcionada e muito mais ajustada ali para a minha realidade. Então, se eu consumo X calorias, eu vou ter que começar a pensar mais nisso, né? Vou alinhar minha nutrição, aí você vai achando, beleza, já sei. Vou pegar aquela dieta da blogueira, Roberto. Vi uma dieta da blogueira, entendeu? Vi que a blogueira come isso, isso e aquilo, vi que a blogueira só come aquilo, só come isso, né? Vi que o bodybuilder, vi que a famosa, vi que a apresentadora, ela come isso, isso e aquilo. Olha, não é isso, tá? Não é esse tipo de dieta, não é esse tipo de alimentação que a gente está dizendo. Que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a você comer melhor, a você se alimentar melhor, a ter algo totalmente direcionado para você, a ser algo elaborado para você, de acordo com a sua realidade. Aonde eu trabalho, Roberto, só existe feijão com arroz e carne. Então vai ter que ter uma alimentação direcionada para o feijão, arroz e carne. Vai ter que ter uma estratégia bolada para isso. E tem como fazer isso, porém que tem formas de ser feitas, tá? Então assim, o que eu vou começar a pensar aqui? Na minha nutrição. Então, o que eu vou procurar? Um nutricionista. Eu tenho que procurar um nutricionista. Vai procurar um nutricionista para ele saber onde você quer chegar, como você quer chegar e começar já a manipular isso para você. Beleza? Show, perfeito. Então, aqui, ó, vou começar a prestar atenção na minha alimentação. E aí eu já venho aqui, ó, por um triângulo, que nada mais é do que isso aqui, ó. Um corpo seco e forte, né? Que eu usei como abdômen. O que a gente poderia estar falando aqui como que seria um abdômen, né? Eu vou pensar aqui, ó, tô falando a sua realidade, tá? Ó, eu vou vir aqui, ó, para metodologia. Quando você for treinar, quando você for se exercitar, você não tem um tempo do rapaz do sinal e você não é um pedreiro que levanta peso 24 horas por dia, né? Então você a gente puxa para você, então assim, você não é um pedreiro que puxa peso, né, 24 horas por dia, ou então um rapaz lá da sinaleira tem toda a sua atividade física lá, né, direcionada, como a gente já falou aqui antes. Então como é que a gente vai começar a trabalhar nisso, né?
a nossa metodologia. Como é que a gente vai usar a metodologia? Que nada mais é do que o seu treino, né? É quantas vezes por semana você treina, né? A qualidade do seu treinamento ela é fundamental. Então, assim, a gente vai começar a desenhar o seu treinamento, a sua sessão de treino, ela vai ter que ser algo totalmente ajustada, né, para que durante o dia você consuma não só aquela caloria durante o treino, mas no pós-treino. Né? Já deve ter muito ouvido falar sobre a caloria que a gente gasta no pós-treino. Né? Quando a gente se exercita, a gente tem um gasto calórico no pós-treino, que é o seu corpo nada mais é do que ele está tentando restaurar, reparar tudo aquilo que foi usado durante o treinamento. Que, se você não sabe, o treinamento nada mais é, o fato da hipertrofia nada mais é do que a gente degradar a musculatura, né? A gente inflama a musculatura para o corpo, junto com a proteína, vir e fazer toda aquela restauração muscular para que você venha a ter a hipertrofia. Então, o processo de hipertrofia nada mais é do que isso. A gente, através de atividade física, a gente lesiona, a gente inflama a nossa musculatura para que ela cresça, crie uma micro-ranhuras, o corpo faça toda aquela restauração muscular e a gente passa a ter o crescimento muscular, a gente passa a ter hipertrofia. Beleza? E quando a gente fala de emagrecimento, também não é diferente. Porque quando a gente está fazendo, enquanto o corpo está fazendo todo esse processo de restauração, de regeneração, ele está consumindo caloria, ele está gastando caloria. Então é aí que entra o passo de que eu vou me exercitar de uma forma totalmente benéfica para que durante o dia o meu corpo ainda continue trabalhando ali, continue gastando, continue usando caloria que tem dentro de mim para justamente para estar reparando toda aquela sessão de treino que foi feita. Mas para isso eu vou ter que ter uma metodologia. Como que é a metodologia? Né? Você já deve ter visto o treino do blogueiro, né? O treino da blogueira, você já deve ter visto, né? O treino do bodybuilder, o treino da internet, o famoso treino da internet. Ele é perfeito, ele é muito bom, mas ele não foi feito para você. Ele não foi feito de uma forma de progressão para que você venha a ter um resultado lá na frente. Né? Então, quando a gente fala de metodologia, a gente tem que ter um método para você chegar onde você quer chegar. Se você quer ter um corpo seco e forte, que você quer ter um abdômen aparente, a gente vai ter que montar uma metodologia e todo um passo a passo para que você chegue lá. E pensando assim, a gente monta um passo a passo, né? Uma progressão, um macrociclo, né? É quando a gente começa a falar de estruturação de treino, que nada mais é do que metodologia, a gente já começa a esboçar ter um corpo forte, um corpo seco, um abdômen mais sarado, né? Um corpo mais longevo, uma saúde melhor. Então a gente já começa a pensar mais nisso, tá? Então assim, é importantíssimo a gente levar isso daqui em consideração, ó, a metodologia. Por quê? Eu sei que você não tem 24 horas do dia para treinar. Eu sei que você não tem 24 horas do dia para se exercitar. Eu sei que sua vida é corrida, eu sei que você tem os seus afazeres, né? Tem as suas obrigações, tem o seu sustento, tem o seu lazer, tem tudo isso envolvido. Eu sei muito bem disso. Então, pensando nisso, a gente cria totalmente uma estrutura para que nesse momento, pós-treino, você ainda continue, né, tendo aquela reparação muscular, ainda continue tendo aquele gasto calórico. Então, dessa forma, eu vou começar a estruturar melhor e eu já começo a desenhar mais um corpo seco e forte, que nada mais é do que um abdômen mais aparente, tá? Falei da metodologia e falei da nutrição, só que a gente tem mais um pontinho aqui, ó. Qual seria esse ponto tão importante que muita gente negligencia, que está diretamente ligado à metodologia aqui, ó. A gente vem aqui, ó, para a técnica. Como assim, Roberto? Técnica do movimento, técnica da atividade, estrutura do que você está fazendo, né? Tem que ter algo direcionado, tem que ser algo pensado ali para o que você está fazendo, né? E é claro, se você tiver qualquer dúvida, eu já falei lá atrás, vou repetir de novo. Qualquer dúvida que venha aparecer para você, você anota, escreve, porque às vezes o vídeo passa e você ficou com aquela dúvida e não anotou. Anota e depois pergunta para a gente nos comentários, que vai ser um prazer estar te respondendo, tá? Vou pensar na técnica aqui. O que seria essa técnica aqui, ó? Nada mais é do que eu tenho que saber o que eu estou fazendo, né? Eu vou ter que saber a musculatura que eu estou trabalhando, eu vou ter que saber o que eu estou fazendo, eu vou ter que saber o que está por trás daquilo ali. Se eu estou treinando perna, eu tenho que pensar na minha perna. Se eu estou treinando braço, eu tenho que pensar no meu braço. Se eu estou treinando minhas costas, eu tenho que pensar nas minhas costas.
né? Então, tudo isso, quando a gente direciona totalmente, a gente vai ter um consumo calórico pós-treino maior. A gente vai ter um gasto calórico muito maior. Então, você está vendo que eu já estou otimizando aqui, né? Você não vai precisar, igual o pedreiro, igual o rapaz lá do sinal, praticar atividade física 24 horas por dia. Não. Aquela fase ali, aqueles 30, 40, 50 minutos, vai ser totalmente direcionado, totalmente intensificado, totalmente melhorado para que você venha a ter um melhor resultado naquele curto momento ali, naquele curto período de tempo. Então, naquele tempinho ali, você vai continuar gastando caloria durante o dia, porque seu corpo vai estar regenerando tudo aquilo que foi degradado. Só que isso aqui, ó, tem que ter técnica. Eu não posso fazer um exercício de qualquer jeito, eu não posso fazer uma atividade de qualquer jeito, porque eu não vou ter o melhor resultado possível. Eu não vou conseguir ter um gasto calórico legal, né? Eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar, eu não vou conseguir ter o resultado que eu quero ter. Então eu vou ter que estruturar isso da melhor forma, tá? Então assim, quando a gente fala aqui, quando a gente fala desses 3 pilares, né? E a gente fala da nutrição, a gente fala da metodologia, a gente fala da técnica, a gente fala em ter um corpo mais seco, um corpo mais forte, a gente fala em ter um abdômen desenhado, né? A gente fala em ter uma estrutura corporal totalmente diferente do que você tem hoje. Então, traçando isso, trilhando tudo isso, a gente consegue chegar aonde a gente quer chegar, que é ter um corpo mais seco, um corpo mais forte, um abdômen mais aparente, né? E lembrando, né? Como eu falei para você, lá atrás, eu puxei para você tanto o pedreiro quanto o rapaz do sinal, né? Eu puxei esses dois para você. Por que eu puxei esses dois para você? Porque você vê eles no dia a dia, você acaba vendo-os no dia a dia, né? E eles têm aquele abdômen aparente, né? Eles têm aqueles abdômen trincado. E aí você vai falar assim, poxa, por que eles têm e eu não tenho? Tudo isso eu puxei para você, eu te mostrei o real motivo de tudo isso não acontecer, né? Mas tem um grande pulo do gato aqui. Eu falei isso tudo aqui para você, ó. Tudo isso, né? Tudo isso vai fazer a nutrição, a metodologia, a técnica, vai fazer com que você atinja um abdômen, vai fazer com que você atinja um corpo, vai fazer com que a sua saúde melhore, vai fazer com que você emagreça, vai fazer com que você fique mais forte, vai fazer com que você tenha realmente resultado. Só que para isso acontecer, existe uma grande questão aí: colocar em prática, fazer. Existe um grande processo aí entre o saber, que agora você sabe, e o fazer. A gente tem uma grande linha aí que a gente precisa ser traçada, precisa ser elaborada. E é muito legal quando a gente fala de abdômen, a gente fala de corpo, né? A gente fala de nutrição, de metodologia, de técnica, que nada mais isso aqui é a tríade do resultado, só que a gente deixa de falar de outras coisas, que é o que está aqui dentro, que é o que realmente manda em tudo, né? Então, se eu começar a entender que um abdômen seco, né, uma saúde, né, um corpo forte é legal para mim, perfeito, show, é uma linha de raciocínio, tá? Mas você tem que entender que quando o rapaz lá no sinal, ele tá lá no seu ganha-pão, quando o pedreiro tá lá levantando a sua obra, ele em momento algum ele tá preocupado com o abdômen dele. Então você quer dizer para mim que eu não tenho que me preocupar com o meu abdômen para ter um abdômen? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que nem sempre a gente tem o que a gente está procurando, né? O grande objetivo do rapaz do sinal, o grande objetivo do rapaz do pedreiro é resolver a vida, a parte financeira dele, né? É resolver aquelas situações que estão sobre o dia a dia dele. Só que, para ele resolver, ele tem um alto consumo calórico, ele tem um alto gasto calórico. E nos seus problemas, geralmente não tem um alto consumo calórico. O que você faz? Você acha, você usa a comida, você usa a ingesta calórica como algo totalmente emocional, como algo totalmente trazido para você, como algo totalmente satisfatório naquele curto momento. Só que muitas vezes você se entope de dopamina barata, você se entope de... Lembra que eu falei para você do açaí da coxinha? Você se entope de açaí e coxinha o dia todo e não usa aquele açaí, aquela coxinha durante o dia todo, porque você não se exercita, né? Porque você tem a sua correria, você tem o seu dia a dia, né? Você tem todo aquele trâmite ali. E acaba que você, antes tinha um problema, você acaba arrumando outro problema. E agora a gente não está falando só do abdômen, a gente está falando de saúde, a gente está falando de vida, a gente está falando de longevidade, né? Então acaba você criando outros problemas, tudo por conta de uma dopamina barata, né? Então como que eu vou começar a mudar isso, Roberto? Quando isso aqui
É importante para a autoestima? Sim. É importante para a sua vida? Sim, tudo isso é importante. Isso é o passo a passo. Se você fizer isso aqui, ó, alinhar isso aqui a isso aqui e isso aqui, você vai chegar onde você quer. Se você alinhar nutrição, o que você come, com a metodologia, como é estruturado o seu treinamento naquele tempo que você tem disponível, e a técnica, que é o que você faz da melhor forma possível, naquele momento de treino, você vai chegar onde você quer chegar. Emagrecer, ficar forte, ter um abdômen aparente, você vai chegar. Só que tem que ter um sentido nisso. E o sentido de ter apenas um abdômenzinho aparente, ele não vai te levar aonde você quer chegar. Você vai ter que buscar algo maior aí. Você vai ter que buscar algo onde você quer chegar. Já percebeu que quando as pessoas elas criam aqueles projetos, aqueles desafios, é bem legal, né? É bem legal e eu até acho legal a gente começar a pensar nisso, começar a elaborar isso. Já parou para pensar quando as pessoas criam um desafio, as coisas acontecem? Por quê? Porque tem um ponto de chegada, né? Então você vai ter que achar o seu ponto de chegada, você vai ter que achar o seu sentido para onde você quer ir. Não é simplesmente fazer por fazer, não é simplesmente de qualquer jeito que a coisa seja, mas você vai ter que achar um sentido para que as coisas comecem a ter sentido para você. Né? É até meio duplo, né? Até meio estranho, soa estranho, mas nada mais é isso. Quando você... Eu tenho certeza que, né, você já viu ou você mesmo já fez um projeto verão, né, que você tinha que perder 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, né? Ou até mesmo o projeto casamento, né? Ou então projeto formatura, né? Ou então projeto emagrecimento, enfim. Você teve um sentido aquilo ali, você viu sentido naquilo e você buscou aquilo ali e você chegou lá, né? Então, você fazer por fazer, por isso que as pessoas elas não conseguem chegar lá. Porque no meio do percurso elas não têm um objetivo claro e definido. Tem um objetivo claro e definido, busque o porquê você está fazendo isso, né? Aonde você quer chegar, né? Por que você quer chegar lá, né? Porque fazer por fazer, Roberto, eu quero fazer para ter um abdômen, eu quero, é muito simples. E automaticamente o seu cérebro, a sua cabeça, ela vai te boicotar para não fazer. Porque cansa, né? Te tira da sua zona de conforto, você vai ter preguiça, você não vai ter vontade de fazer, né? E é extremamente normal isso. Só que a gente tem que arrumar uma forma, né, de não estar fazendo isso. Então, por isso que eu falo para você, o saber, você já tem o saber. O que é o saber? Isso aqui, ó. Nutrição, metodologia e técnica. Agora, por que você não faz? O fazer já é emocional, né? Quando a gente tem que fazer algo e a gente não faz, é algo emocional que está nos bloqueando de fazer, né? Quando eu chego para você e falo assim, tá chovendo, você tem que correr, você tem que fazer um cardio. Aí você vai virar para ele e falar assim, não, tá chovendo, eu não vou. Eu falei, por quê? Não, porque está chovendo, eu não vou. Eu não estou com vontade de ir. O vontade de ir nada mais é do que emocional, concorda comigo? Não estou com vontade, estou com preguiça, emoção. Aí você vai por quê? Você vai usufruir de uma dopamina barata, você vai lá e come um chocolate, come alguma coisa do tipo, porque dá vontade, né? No friozinho, dá vontade. Então acaba que você utiliza de uma dopamina barata para satisfazer aquele descontentamento que você está naquele momento. Então você começa a fazer uma queda de braço aí, você começa a ingerir muito mais caloria do que você gasta e automaticamente seu percentual de gordura está maior, automaticamente você não consegue, né, driblar aquilo ali e você engorda e aí você começa a criar outros problemas. Você já tinha um problema de não ter um abdômen aparente, agora você tem um problema de ter obesidade, agora você tem um problema de ter sobrepeso, agora você tem o problema de obesidade de nível 1, nível 2, agora você tem um problema de diabetes, agora você tem um problema de hipertensão, agora você tem problema de cardiopatia, o seu coração já não é o mesmo, né? E aí você começa a não conseguir mais se locomover, né? E a gente já sabe onde isso vai dar. Então, ache um sentido, né? Eu termino esse vídeo de hoje, essa aula de hoje, pedindo para você. Isso aqui é legal? Abdômen, nutrição, né? Eu entreguei para você. Tudo que eu tinha para entregar aqui, eu entreguei. O passo a passo de como fazer, o que fazer, né? O mais importante, o menos importante. Falei para você que todos eles estão interligados, né? É uma forma de você chegar. Falei para você por que o pedreiro e o rapaz do sinal lá, eles têm esse abdômen, eles possuem esse abdômen, né? Desenhado, traçado, travado ali. Eu falei para você o real motivo que eles têm, porque eles gastam muito mais caloria do que consomem, né?
Eles até consomem muita caloria, mas eles gastam muita caloria. Então acaba tendo um déficit calórico aí. Então você pode ver que, pelo fato dele consumir muito, mas ele gasta muito mais, acaba tendo um percentual de gordura baixo, tá? Só que muitas vezes você consome muita caloria e gasta menos caloria por conta da correria do dia a dia e acaba tendo um volume calórico, um volume de gordura, né, de percentual de gordura muito alto. Então, por isso que você muitas vezes não consegue ver o seu abdômen, né? Então, isso aqui é o saber, né? E eu falei para você também do emocional, né? Por que você não faz? Está ligado a coisas emocionais, está ligado à inteligência emocional, que muitas vezes você não possui e você acaba jogando isso na comida. E um problema que você tinha emocional acaba se tornando físico e você sabe o que tem que ser feito, mas você não faz por algo que te bloqueia, algo que não deixa você ir para frente. E é legal você começar a achar um sentido, achar um porquê de estar fazendo isso. Por que eu quero ter um abdômen? Eu quero ter um abdômen, Roberto, porque eu acho muito legal. Eu acho muito satisfatório, né? Eu acho muito legal. É muito raso. Concorda comigo? É raso. É raso. Agora, quando você tira o lance de que eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter meus filhos, eu quero ter meu neto, eu quero ter minha esposa, eu quero ter meu esposo, eu quero estar bem para ele, eu quero estar bem para ela, eu quero estar bem para mim. Aí o jogo muda e você não está mais preocupado com o seu abdômen. Você está preocupado com o todo. E o todo, o abdômen vai vir, né? Então é muito isso, é muito emocional. Aonde eu quero chegar, qual o sentido que eu quero ter na minha vida, né? Qual o sentido que eu quero trilhar ali? Porque as coisas elas só vão acontecer quando fizerem sentido para você. Caso contrário, você até vai chegar lá, mas não vai fazer sentido. E o que você vai fazer? Vai voltar. O que acontece quando as pessoas fazem bariátrica? O que acontece quando as pessoas fazem as dietas loucas, né? Porque elas veem um sentido naquilo ali, só que o sentido delas é muito pequenininho, né? O objetivo delas é muito raso, é muito ralo e acaba acabando, né? Então elas voltam a ser o que elas eram antes. E aí volta a engordar o que engordava antes, volta a ter o corpo muitas vezes até maior do que antes, porque ela marreta muito mais. Beleza? Então assim, é claro, né? Eu falei de sentido aqui. Se esse vídeo fez sentido, agregou para você, te ajudou de alguma forma, né? Eu dei para você aqui como ter um corpo seco e forte, né? Como ter um abdômen aparente, por que o pedreiro tem, por que o rapaz de sinal tem, você não tem esse corpo, né? Se ficou alguma dúvida, é claro, eu peço para você, os comentários estão aqui embaixo, deixa a pergunta lá pra gente que a gente vai ver, é um prazer enorme estar te respondendo, estar te ajudando, estar te direcionando e pra gente criar um sentido juntos. Nós temos que criar o sentido, né? E é óbvio que eu dependo de você, eu dependo que você crie esse sentido, não eu. Você tem que criar esse sentido para você, porque às vezes o sentido para mim é diferente do seu sentido, que é diferente do outro, né? E assim a gente vai caminhando, tá? E é claro, eu peço que, se você gostou desse vídeo, né, achou legal, dá um like, envia para alguém que tem que ver, tem que entender por que o pedreiro e o rapaz de sinal tem esse abdômen talhado, né? E é muito importante essa segunda parte do vídeo que a gente diz sobre inteligência emocional, sobre vida, né? Que não é só isso, não é só o corpo, tem muita coisa envolvida aí. É a mente, ela quem dita o jogo, então acaba que a gente vai trabalhando dessa forma, tá? Se inscreve no nosso canal, deixa seu like no vídeo, envia para alguém que precisa saber, precisa conhecer, né, um pouquinho mais sobre esse assunto e, claro, né, ativa as notificações para toda vez que a gente estiver colocando um vídeo novo, né, tá subindo um vídeo novo, ele tá chegando para você e tá te entregando aí um conteúdo de valor, um conteúdo com mais de 20 anos de técnica, mais de 20 anos de prática, mais de 20 anos que a gente está empacotando aqui, entregando para você. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Vambora pra cima. E aí? Faz treino aí? Vem!